Olá a todos, eu sou Matheus Larsan, sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. Hoje estamos aqui para refutar mais uma vez o Rafux, porque ele insiste na sua tese de que a maçonaria não teve nenhuma participação na independência do Brasil. Essa tese é de uma falsidade absurda e eu estou aqui com vários livros para mostrar para vocês, mais uma vez, a falsidade dessa tese. Então, antes de começar o vídeo, eu peço a você, considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, comentar nesse vídeo e compartilhá-lo no WhatsApp com os amigos para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e mostre para cada vez mais pessoas. Fazendo uma recapitulação breve de toda a nossa saga restauracionista aqui sobre o problema da independência do Brasil, repito para vocês, nós não temos problemas que os maçons defendam a independência do Brasil, defendam o Império Brasileiro. Pelo contrário, nós achamos isso até muito positivo, porque é justo que cada um receba o crédito daquilo que fez. A maçonaria fez o Império, a maçonaria fez a independência. É justo que eles se vangloriem a respeito disso. O que não é possível conciliar é uma tentativa de catolicismo tradicional com um suposto nacionalismo brasileiro, imperial brasileiro. Por quê? Porque esse império foi fundado para a maçonaria, pela maçonaria, fundamentado em princípios liberais, maçônicos, anticristãos, anticatólicos. Ponto. Não dá pra discutir isso daí. Tentar desdizer, tentar reescrever a história, falsear os fatos. Então essa tese apresentada por ele, Rafux, pelo Evandro Pontes, pelo Dom Bertrand também, pelo movimento monarquista de modo geral, é que o Brasil chegou a um estágio de maturidade tão grande, tão elevado, que naturalmente ele teve que proclamar a sua independência como um filho que se emancipa chegando à maioridade. Ou também tem as suas variantes de que esse era um plano desde sempre de Dom João VI de tornar independente o Brasil. Uma balela completa, uma coisa sem nenhum tipo de cabimento. É claro que foi uma revolução, foi o liberalismo vencendo aqui nos trópicos lusitanos. É óbvio que foi isso que aconteceu. E bem, a tentativa, para dar o contexto aqui para os espectadores, o Rafux vai publicar o seu documentário A Cruzada Libertadora, a Cruzada Brasileira, Dom Pedro, grande templário do Brasil, defensor da Igreja Católica, no dia 7 de setembro, agora nesse próximo domingo, e anteontem, ele publicou o seu trailer do vídeo, ali 2 minutos falando sobre o documentário, o trailer do documentário. E lá ele fala com todas as letras, eu vou colocar para vocês assistirem aqui comigo, mas que a maçonaria só apareceu para comer o bolo, apareceu para tirar a foto, ou seja, não teve nada a ver com esse processo. Então, ao longo desse vídeo aqui, nós vamos falar um pouco mais sobre o papel, mais uma vez, sobre o papel da atuação maçônica na independência do Brasil. Vou colocar para vocês assistirem agora o vídeo do Rafux. E com a separação do Brasil, Portugal foi liberta de sua escravidão colonial imposta pela sua ex-colônia, que foi um golpe de morte às cortes junto dos liberais que se enfraquecem a ponto de que Dom João consegue retomar o poder em Portugal. Então, isso aqui já é uma flagrante mentira e isso já mostra o que será esse documentário. A Revolução Liberal do Porto não acabou porque Dom Pedro proclamou a independência do Brasil e isso enfraqueceu a Revolução. Falso. Muitos dos revolucionários do Porto até queriam a independência do Brasil, ou pelo menos não ligavam para isso. Dizer que foi a independência do Brasil que acabou com a Revolução Liberal do Porto é uma mentira. A Revolução Liberal do Porto, em Portugal, acabou porque a Santa Aliança mandou as tropas que ficaram conhecidas como 100 mil filhos de São Luís para acabar com a Revolução Liberal na Espanha. O triênio liberal acabou com a invasão e a ocupação das tropas dos 100 mil filhos de São Luís, retomando o poder absolutista de Fernando VII. Com isso, colocou-se o medo nas cortes liberais de Lisboa. Dom Miguel conseguiu liderar a oposição que já estava sendo organizada por Dona Carlota Joaquina, com o seu próprio financiamento, diga-se de passagem, e aí Dom Miguel conseguiu acabar com a Revolução Liberal do Porto na Vila Francada em março de 1823. Não tem absolutamente nada a ver com a independência do Brasil. É uma mentira do Rafux e ele sabe muito bem que está mentindo. No ano seguinte, e a maçonaria que estava oculta, ajudando somente no último momento da independência... A maçonaria que estava oculta, ajudando somente no último momento da independência. É de uma cara de pau falar uma coisa dessa. Impressionante, impressionante. Quer tomar o protagonismo na Constituinte. Esta entidade que não havia ajudado nada no processo de independência e na consolidação do Estado brasileiro. Esta entidade que não havia ajudado nada no processo de independência, vocês vejam. Atentaram contra a integridade de Frei Sampaio e Frei Arrábida. Frei Sampaio e Frei Arrábida, que eram maçons. Frei Sampaio, orador da Loja Comércio e Artes do Rio de Janeiro. A única pessoa em toda essa literatura que eu já vi negar que Frei Sampaio era maçom é o Rafux.
Fonte, confia, entendeu? Assim, não tem fonte nenhuma. Fonte, vozes da sua cabeça. Culpados pelos crimes de serem amigos do imperador, além de terem ajudado na formação do império desde 1808, mas o poder pessoal de Dom Pedro I sobrepusera-se ao das lojas maçônicas. O assomado, decidido e violento imperante fechara-as com a lei de 20 de outubro de 1823. Então, presta atenção. Dizer que Dom Pedro não era liberal porque ele fechou uma loja maçônica, porque ele proibiu a maçonaria, é dizer que Stalin não era comunista porque ele matou Trotsky. É dizer que os jacobinos não são revolucionários porque eles mataram os girondinos, e os girondinos não são revolucionários porque eles mataram os jacobinos. É uma estupidez completa. A disputa de poder não pode eximir uma pessoa da sua doutrina liberal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É completamente inventado, falseado. Pra quê? Pra vender para o povo católico uma ideia de Brasil monárquico, imperial, grande e tal, que não tem nada a ver com a realidade. Simples assim. Então esse aqui é o trailer do Rafux, a cruzada brasileira, que vocês vejam como é claríssimo que ele vai ocultar qualquer participação positiva de Dom Miguel, vai ocultar qualquer tentativa contra-revolucionária própria de Portugal e vai colocar Dom Pedro como um libertador, como um ultra-cruzado católico que foi destruir a maçonaria no continente sul-americano. Isso é uma completa invenção, uma completa mentira. Primeira coisa, só se entende a história de Dom Pedro entendendo o que ele fez no Brasil e em Portugal. Em Portugal, ele morreu excomungado por lutar contra Dom Miguel, que era o seu irmão católico. Ele promoveu um cisma na Igreja Católica em Portugal, que só foi resolvido 10 ou 15 anos depois de sua morte. Ou seja, Dom Pedro I era um maçom, um liberal, que morreu excomungado por lutar contra Dom Miguel e por promover um cisma na Igreja Católica. Tão simples quanto isso. O Papa Gregório XVI recebeu Dom Miguel depois de ter sido derrotado por Dom Pedro I e disse: "Este aqui é o rei mais católico de toda a cristandade." Palavras do Papa Gregório XVI sobre Dom Miguel e não sobre Dom Pedro I. Segundo, Dom Pedro I fechou lojas maçônicas, é verdade, mas disso não quer dizer que por fechar lojas maçônicas ele não era ele mesmo liberal. Apenas que o seu esquema de poder pessoal estava contrariando o interesse das lojas. Ponto. Uma questão puramente política, mas não que representasse algum tipo de mudança doutrinária. Até porque, lembrando, depois de fechar as lojas e se tornar o cruzado brasileiro, ele é forçado a abdicar em 1831 e ele volta para Portugal e se alia justamente com quem? Com as lojas maçônicas para derrubar Dom Miguel, porque Dom Miguel sim era o inimigo das lojas maçônicas. Então dizer que Dom Pedro fez da independência ser a maçonaria é uma completa mentira. Por exemplo, todos os principais padres que o acompanharam na jornada da independência, desde 1808, que eram seus confessores, o Frei de Arrábida, por exemplo, era maçom. Frei Sampaio, maçom. O padre Belchior, sobrinho ou primo de José Bonifácio, maçom. Então assim, a sua proximidade com o clero não quer dizer grande coisa, porque o clero em grande parte já estava fechado com a maçonaria. Não sou eu que estou dizendo, eu tenho muitos livros para provar o que eu estou falando. Por exemplo, ali em 1821 e depois ali em 1822, com o Fico. Quem foi que organizou o Dia do Fico? Foi a maçonaria carioca, foi José Bonifácio. Ou seja, há uma disputa entre os maçons paulistas e os maçons cariocas para saber quem vai ter o crédito do Dia do Fico. Se quem organizou o Dia do Fico foram os maçons cariocas através de Gonçalves Ledo, o que eu sinceramente acredito que tenha sido mais o caso, ou se foi José Bonifácio e os maçons paulistas. De todo modo, é pacífico na historiografia que a maçonaria teve um ponto importantíssimo no Dia do Fico. Agora eu gostaria de ouvir do Rafux se ele vai dizer que o Dia do Fico não foi importante para a independência, o que eu duvido que ele vá dizer isso, ou que a maçonaria não teve nada a ver com relação a isso e Dom Pedro fez tudo fruto da sua própria cabeça, fruto do seu ímpeto salvífico brasileiro, uma palhaçada completa, tá? Então, a maçonaria ela participou antes, durante e depois da independência. A maçonaria já está no Brasil desde 1770, 1780, com o Aerópago de Itambé promovendo revoluções e tentativas de separações. A Inconfidência Mineira foi organizada pela maçonaria, a Conjuração Baiana foi organizada pela maçonaria, a Revolução Pernambucana foi organizada pela maçonaria, a Confederação do Equador, que é pós-independência, eu até concordo com isso, mas foi organizada pela maçonaria. Ou seja, a maçonaria esteve desde sempre atuando em prol da separação do Brasil de Portugal.
Desde 1812, 1813, há a loja de extinção no Rio de Janeiro, comprovada pela historiografia maçônica, que já trabalhava pela separação do Brasil. Inclusive faziam parte dela, segundo alguns historiadores, o padre Belchior, que foi justamente o padre maçom que acompanhava Dom Pedro I no dia do Grito do Ipiranga, no fatídico 7 de setembro de 1822. Então, há toda uma historiografia maçônica não maçônica que pode ser utilizada para provar o papel da maçonaria na independência do Brasil. Eu posso utilizar tanto a historiografia mainstream, a mais acadêmica, mais conhecida, Otávio Tarquínio, Oliveira Viana, Oliveira Lima, para falar sobre a independência do Brasil. O próprio Adolfo Van Hagen vai falar do papel da maçonaria na independência do Brasil. Como eu posso citar fontes que o próprio Rafux utiliza, como Gustavo Barroso, que ele utiliza a seguinte expressão, que a independência do Brasil foi um acordo feito à sombra da acácia, que é uma simbologia, uma figura de linguagem para expressar o poder da maçonaria. Então, são tantas fontes maçônicas e não maçônicas para falar a respeito disso, que cai por terra qualquer tentativa de demonstração contrária, de reescrever a história como o Rafux tem tentado fazer. Então eu separei aqui alguns livros para mostrar para vocês, que vai falar aqui esses livros são só de historiadores maçons. Eu não sou maçom, sou católico pela graça de Deus, e aqui eu estou utilizando a bibliografia maçônica porque eles mesmos contam o que fizeram, quando fizeram, com que intenção fizeram. Então aqui para começar, eu tenho um livro que já está até bem acabadinho, porque é bastante raro, com prensebo, do Manuel Arão, A História da Maçonaria no Brasil. Ele vai falar sobre o papel da maçonaria no dia do Fico, na independência, o antes, o depois, na Inconfidência Mineira, Baiana, enfim. Um monte de histórias aqui, esse aqui é um pouquinho mais acabado que eu tenho. O Joaquim Gonçalves Ledo e a Emancipação Política do Brasil, de 1808 a 1822, o Francisco Varela. O Gonçalves Ledo, que escreveu uma carta quando ele fugiu de Portugal na época das invasões da ocupação napoleônica. Ele escreveu uma carta para o irmão dele, que era um médico em Londres, veja só, dizendo que ele não derramaria o seu sangue, pelos opressores da sua pátria, e que ele gostaria de voltar para o Brasil para fundar uma loja que pudesse trabalhar em prol da independência do Brasil, da separação de Brasil e Portugal. Então, desde 1808. Aqui nós temos um outro livro, A Maçonaria na História do Brasil, do Manuel Gomes, livro muito bom aqui, historiador maçônico, vai falar sobre o papel da maçonaria na independência do Brasil. Este aqui, que é um dos grandes historiadores da maçonaria brasileira, Alberto Tenório de Albuquerque, A Maçonaria e a Grandeza do Brasil. Fica aqui para vocês verem o livro, tá? Quem for aí ver em sebo, vocês vão ver que realmente é uma bibliografia de peso que eu estou mostrando aqui para vocês. Olha só, ele tem aqui a Proclamação da República, a Fraternidade Maçônica, vários capítulos, várias páginas somente sobre o papel da atuação da maçonaria, tanto na independência quanto em outros pontos importantes da história brasileira. Aqui as primeiras 320 páginas é somente do início da maçonaria no Brasil, de 1700 e tralalá, da Inconfidência Mineira, até a independência de Dom Pedro, até a abdicação de Dom Pedro, perdão. 320 páginas de historiografia maçônica. Somente o papel da maçonaria no Brasil. Aqui, ó, o dia do Fico, olha lá. Ó, deixa eu ver. Vou mostrar aqui para vocês. E aí vocês podem escolher se vão ficar do lado desses historiadores aqui ou do lado do Rafux, que está inventando, não tem fonte nenhuma para dizer. Esse livro aqui é muito bom. Eu nunca vi alguém na internet, no meu tradicional brasileiro, citar o Jorge Lasmar, A Face Oculta da História, a história do padre Belchior e do José Bonifácio. Esse padre que é uma figura muito importante para a história do Brasil, para a história da independência do Brasil. Por quê? Porque ele era maçom. O padre Belchior é esse que está aqui no canto superior. Tem um desenho de quando ele morreu. Inclusive esse autor aqui, ele reclama por que o padre Belchior não está enterrado na catedral, numa igreja lá de Minas Gerais, e está enterrado na escadaria. Ele foi enterrado na escadaria justamente porque era maçom. Então, esse padre Belchior foi quem estava presente no dia do Grito do Ipiranga. Aqui estão todas as provas de que ele era maçom, as participações, como ele estava atuando desde 1813 pela separação do Brasil e Portugal. Ele que era ou primo ou sobrinho, segundo algumas fontes, de José Bonifácio, que é conhecido como um dos patriarcas da independência do Brasil. Sei que os maçons aí vão disputar sobre esse tema, mas que José Bonifácio, que era maçom, um grão-mestre da maçonaria do Grande Oriente Brasileiro, participou da maçonaria, ninguém vai negar. Aqui, olha, eu mostro a maçonaria e as revoluções pernambucanas também do Alberto Tenório de Albuquerque, não tanto porque a Revolução Pernambucana tem diretamente a ver com o que aconteceu na independência em 1822, que é uma relação direta,
mas há uma relação indireta de que a maçonaria já estava atuando no Brasil há muitos anos, há muitas décadas, em prol da separação de Brasil e Portugal. Aí chega um senhor desconhecido, aparece aí e fala Cruzada Brasileira. Entenda como a maçonaria não teve nada que ver. Simplesmente Dom Pedro faz exatamente o plano da maçonaria, se apoiando na atuação maçônica e tendo vários aliados maçons, mas a maçonaria não teve nada que ver com isso. Foi tudo um plano de Dom Pedro e você, católico, tem que apoiar a independência do Brasil. Confia. Isso é mentira. Isso é mentira. Aqui, outro livro também, Mário Mello, A Loja Maçônica, 6 de março de 1817. Eu mostro esses livros por quê? Porque as coisas que eu falo eu tenho que mostrar a fonte. Eu li esses livros. Quem aí vai em sebo sabe que não é barato todo esse material de estudo aqui, porque eu tenho que provar o que eu falo. Diferente de outros por aí que vão lendo livro em PDF, coisa do tipo. Aerópago de Itambé, A Maçonaria Revolucionária do Brasil. Só para comentar, não tem problema ler livro em PDF. O problema é esse pessoal aí que não vai atrás de fonte realmente importante, que investe para saber do que tá falando, fala qualquer bobagem porque lê um livro aí perdido, enfim, isso aí que é complicado, tá? Nada contra o PDF, eu mesmo leio muitos livros em PDF, mas eu também vou atrás de livros que não estão em PDF justamente porque são raros, são exclusivos, são difíceis de serem encontrados e são muito importantes. São bastante caros esses livros aqui, inclusive, tá? O Aerópago de Itambé, Maçonaria Revolucionária no Brasil. Itambé é uma cidade que fica ali na divisa entre o estado de João Pessoa e Pernambuco, ou os atuais estados de João Pessoa e Pernambuco, porque antigamente aquilo ali era tudo Pernambuco, não é? Paradoxalmente, ironicamente, Itambé é a cidade natal também do grande bispo brasileiro antimaçom, o Dom Vital. Ele nasceu lá no município de Itambé. E o Aerópago de Itambé foi a primeira grande loja de obediência maçônica no Brasil que trabalhava pela independência, pela separação de Brasil e Portugal. Há alguns historiadores que até dizem que o Tiradentes, ele era um grão-mestre ligado ao Oriente da Bahia, que poderia ter alguma relação com Itambé, e que ele fez a Inconfidência Mineira com cartas que ele recebeu dos seus superiores. Alguns apontam que foi com o mando do Aerópago de Itambé. Aí chega de novo o Rafux e fala, não, maçonaria não teve nada a ver com a independência, nunca fizeram nada pra independência, você tá maluco, né? Esses dois aqui eu vou deixar pra daqui a pouco. Esses dois livros aqui, raros, caros, quem conhece sabe. Aqui ó, a biografia do Joaquim Gonçalves Ledo e a sua atuação na independência do Brasil, escrita pelo maçom, grande historiador carioca, o Nicola Aslan. Ele vai defender mais o papel da maçonaria dita vermelha, vai até criticar um pouco essa tese dos irmãos Ferreira sobre maçonaria vermelha, maçonaria azul, mas de qualquer modo ele vai colocar como preponderante o papel da maçonaria carioca do Gonçalves Ledo na independência do Brasil. Então são livros caros, raros, quem for atrás vai ver que não é coisa fácil de se encontrar, e tá aqui ó, deve ter umas 600 páginas esses livros, dois livros juntos, principalmente sobre a atuação de Gonçalves Ledo na independência do Brasil, para chegar depois, não tem nada que ver uma coisa com a outra. Uma mentira, assim. Não tem nem o que comentar. Esses dois livros aqui, na verdade, os dois volumes da mesma série de livro, A Maçonaria na Independência do Brasil, dos irmãos Tito Lívio Ferreira e Manuel Rodrigues Ferreira. Eles que analisaram, sei lá, 200 mil páginas de documento para escrever esses livros aqui. O tomo 2 é somente esse tomo aqui, esse que é o tomo 2, não é? O tomo 2 vai desde o dia do fico até a abdicação de Dom Pedro, se eu não estou enganado. Índice do tomo 2, isso. Do dia do fico até a abdicação de Dom Pedro. Não, até o final da Constituinte, basicamente. Aqui são 450 páginas somente sobre a atuação depois do dia do fico. Olha lá. Depois do dia do fico. Depois do dia do fico. Para dizer que não, maçonaria não teve nada a ver com isso. Olha o tamanho do trabalho das pessoas aqui para chegar o Rafux aí e falar uma coisa dessa. Aqui ó, esse aqui é o tomo 1, ele vai falar da atuação da maçonaria, da história esotérica da maçonaria. Eles são maçons ou foram apoiados pelo Grande Oriente, eu não concordo em tudo que está escrito aqui, mas de qualquer modo eles vão falar sobre a atuação da maçonaria, sem sombra de dúvidas. Da Revolução Liberal Luso-Brasileira à Independência do Brasil. Aqui é a atuação da maçonaria até o dia do fico. E eu poderia citar muitos outros livros, tá? Esses dois aqui, eu diria que são os mais essenciais. Você quer falar sobre a atuação da maçonaria? Não leu esses livros? Não leu esses dois livros? Cala a boca, burro, não sabe nada. Aqui é essencial. Você pode até discordar de uma coisa ou outra, mas
Eles pautaram, olha o tamanho disso aqui, né? Meu celular aqui só para vocês terem dimensão, né? É grosso, é livro, é muita coisa para ser dita. Eles aqui pautaram o debate sobre o papel da atuação maçônica na independência do Brasil. Então, tipo, falar da maçonaria como mãe e mestre da independência do Brasil é chovendo molhado. Esse vídeo que eu tô gravando hoje é simplesmente aqui para pontuar aquilo que vai ser dito no documentário do Rafux. Não foi publicado ainda, mas a gente já sabe o que vai ser dito simplesmente pelo trailer. Muita mentira, muita desinformação, uma tentativa de reconstruir a história de um jeito que ela não foi. Aqui tá um monte de livros, eu poderia citar outros ainda, por exemplo, os do Assis Sintra, que inclusive ele conta uma tentativa frustrada de golpe da separação do Brasil e Portugal, que a maçonaria, com Gonçalves Ledo e com José Bonifácio, orquestraram ali em 1821. O golpe não dá tão certo, porque José Bonifácio ele acha que não é o momento, ele acaba enganando os cariocas, a gente pode dizer assim. Claro que eu estou resumindo a grosso modo aqui a tentativa de golpe contra o presidente da província de São Paulo, o Oyan House. Mas bem, Assis Sintra, cara, qualquer livro de história que se preze, você vai abrir lá e vai ter um capítulo falando sobre o papel da maçonaria na independência do Brasil. Então, lamentável essa postura, eu sinto uma grande tristeza que pessoas assim possam estar falando livremente essas coisas bobajadas por aí, roubando o crédito dos maçons, que é uma coisa realmente descabida. E é uma pena ainda mais que essa pessoa se diga católico ou queira ter um público católico. São duas coisas inconciliáveis. A gente não precisa fazer ralimã. A gente não precisa abraçar um projeto de nação que não é o nosso projeto de nação, que não é um projeto de nação católico. É um projeto de nação liberal, revolucionário, maçônico. Não tem problema, deixa eles fazer o trabalho deles, agora vamos fazer o nosso. Vamos fazer o nosso projeto de nação católico, contra-revolucionário, antiliberal, fundamentado nas doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo. Não precisa ficar tentando catolicizar aquilo que não é possível ser catolicizado. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Like, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu comentário, mande para os seus amigos para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e mostre para cada vez mais pessoas. O Rafux, é uma pena que ele faça esses vídeos, ele tem uma excelente qualidade na formatação, os vídeos são muito bem feitos, são muito bem editados, mas o conteúdo, o mérito deles é lamentável. Então, hoje é isso. Fogo no mundo, não vai ter Halimã. Morte aos pedreiros livres, viva Dom Miguel, morte a Dom Pedro. Tchau, tchau.